Glória! Aleluia! Shalom, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, graça e paz. Boa hora para você que está vendo esse vídeo agora, nesse exato momento. É, você, aleluia! Deus é fiel. Irmãos, hoje eu pensei bastante. Aliás, nesses últimos dias eu venho pensando muito, sabe? Refletindo algumas coisas, pensando em algumas possibilidades, enfim. E o Senhor tem ministrado no meu coração esta manhã o seguinte: cuidado com os pensamentos vãos. Às vezes, a maioria do tempo, está só eu na minha casa. Mas eu tenho a companhia do melhor, do maior, do poderoso, do grande eu sou. O Senhor está comigo 24 horas, aleluia. E nisso, lá no mundo, as pessoas dizem o seguinte, que a mente vazia, ela é a oficina do diabo, né? E que nessa mente vazia passa coisas que não vêm do Senhor. Passa muitas coisas ruins que levam pessoas a romperem sua própria vida muitas das vezes. E é triste demais. Às vezes as pessoas não têm com quem conversar, pessoas não têm com quem se abrir, pessoas não têm em quem confiar. Isso é terrível. Ó, já tomou outro rumo aqui. Oh, glória, aleluia, Jesus. E essa situação, às vezes, tem pessoas que têm uma dor muito grande dentro de si e não sabe como aplacar a fúria dessa dor. Ela não sabe como, e ela muitas vezes nem não conhece o grande Deus poderoso que tem. Outras conhecem e mesmo assim passa por essa situação. Não é fácil não, irmãos. A verdade é que eu aqui pensando, e me veio essa frase: toma cuidado com os pensamentos vãos, toma cuidado com os pensamentos vazios. E eu passo praticamente o dia adorando, louvando. Isso é maravilhoso, é uma bênção. Mas nós temos que tomar cuidado com os pensamentos da mente, porque às vezes os pensamentos nos levam a cometer algo que não é de Deus, que não vem da parte do cuidado, irmãos. E eu aqui imaginando, e o Senhor falou comigo essa palavra: cuidado com os pensamentos. O que você tem pensado que não edifique nada? O que você tem pensado que às vezes essa frase lá do mundo te leva a refletir? Esse pensamento que você está, cuidado, que mente vazia é a oficina do diabo, aleluia. E isso é real, irmãos, é real. Isso é real. Porque muita gente não tem, às vezes, ocupado a mente com coisas boas da parte de Deus. Eu, a maioria das vezes, quando eu estou aqui sentado, aqui é o meu canto, aqui é o meu lugar de falar com o Senhor, de estudar a palavra, aqui eu estou de frente com a minha porta ali da cozinha, só que tem um muro ali na frente. Tem um muro. Agora, olhando para esse lado aqui, a janela aqui, a casa do vizinho aqui do lado, no meu rumo aqui tem uma caixa d'água. E do lado dessa caixa d'água, acima, eu posso ver o céu. Olha só. Eu posso ver o céu. E hoje tem roupa no meu varal. Hoje tem roupa. Então eu vejo as roupas, o muro do vizinho, a caixa d'água, mas logo acima está o céu. Aqui só dá para me ver a parede, que é o muro do fundo da casa do vizinho da outra rua. Ou seja, irmãos, ou seja, o que eu posso pensar olhando para esse muro? Ou o que eu posso pensar olhando para esse outro lado, que aqui tem uma roupa no varal, um muro do vizinho, mas tem uma caixa d'água, mas também tem o céu. Aleluia! O que eu posso pensar? O glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus!
Cuidado com os pensamentos da mente. Cuidado com os pensamentos da mente. Aleluia. Eu passo aqui, às vezes, horas e horas viajando. Minha mente voa. Queridos, vocês não têm noção. Eu sou uma mulher sonhadora. Eu sou uma mulher sonhadora. Se você soubesse de onde Deus me tirou, se você soubesse de onde o Senhor me resgatou, do pecado, da imundícia que Ele me tirou, aleluia. Se você soubesse da onde Deus me tirou para eu estar aqui onde eu estou hoje, oh glória, aleluia. Como que eu vou dar ousadia para Satanás roubar de mim a alegria de viver? Como que eu vou dar ousadia para Satanás roubar de mim a esperança de dias melhores? Roubar a esperança que eu tenho de ver todos os meus filhos glorificando, adorando ao Senhor, exaltando o nome de Deus, aleluia! Como que eu vou dar essa ousadia para Satanás invadir a minha vida? Como eu vou dar essa ousadia para Satanás roubar de mim aquilo que Deus me prometeu? Porque Deus me prometeu que eu e minha casa serviríamos a Ele. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, sim. Nós serviremos ao Senhor, aleluia. Deus não me prometeu que eu vou ficar rica. Financeiramente falando, não. Mas Ele falou, olha, você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Ou glória. Isso é uma promessa porque está na palavra de Deus. Só que a maioria dos cristãos hoje não estão vivendo essa promessa. Sabe por quê? Não conseguem cumprir princípios simples. Princípios básicos. Não conseguem cumprir. Aleluia. Não conseguem cumprir princípios simples e básicos. Não conseguem. Mas eu tenho uma promessa, que eu vou comer o melhor dessa terra. E se eu focar só no comer, na comida, eu vou virar o quê? Um glutão. Vou virar um glutão. Aí eu vou começar a pecar contra Deus, se eu pensar nisso. Mas se eu já começar a englobar tudo aquilo que eu vou comer o melhor dessa terra. Ou seja, aí nisso eu vou incluir, eu vou viver bem. Eu vou me vestir bem, eu vou calçar bem, eu vou ter uma vida financeira boa. Na minha mesa não vai faltar comida, na minha geladeira não vai faltar a mistura, a carne não vai faltar. Não vai faltar. Na minha despensa não vai faltar a comida, o alimento. Não vai faltar. O meu celeiro, ele vai transbordar. Ele vai transbordar. Na minha botija não vai faltar o azeite, não vai. Não vai faltar a farinha, não vai. Porém, é um princípio simples. Um princípio simples, que é a obediência. Obedecer. É fácil obedecer? Sabe por que não é fácil obedecer? Porque nós precisamos cumprir princípios. Elas falam assim, mas para mim é tão fácil obedecer em tudo. Em tudo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Para mim não é. Tenho que ser sincero. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a esposa está um pouquinho evoluída mais na frente do esposo. Às vezes o esposo está um pouquinho evoluído na frente da esposa. Às vezes os filhos estão um pouquinho mais evoluídos à frente dos pais. E assim vai indo. Aquele que está um pouquinho na frente começa a sentir um pouquinho mais sobrecarregado. Então nós precisamos entender o seguinte, que se a mulher está na frente, ela pega na mão do marido e fala, vamos embora. Se o homem está na frente, ele pega na mão da esposa, vamos embora. E se o filho está na frente, às vezes os pais não querem. Você é o filho, você tem que obedecer. Você não pode isso, você não pode aquilo. Caramba, meu Deus, misericórdia.
São princípios que nós precisamos entender e compreender, que não é sobre quem sabe mais, sobre quem está na frente, sobre quem está atrás, não. É sobre obedecer a palavra de Deus. Às vezes eu quero comprar uma coisa, eu tenho dinheiro para me comprar, eu tenho. Vou comprar isso aqui. Quantas vezes já aconteceu comigo isso? Quando eu chego para me comprar, o Senhor fala assim, não. Já dá aquele gelo assim no coração, porque a gente sabe quando Deus está falando. Aí dá aquele gelo, meu Deus, e aí, Senhor? O Senhor não é para comprar. É para fazer outra coisa. Às vezes ele fala, vai lá e dá para fulano. Aí você fala, hã? Vai lá e dá para fulano. Aí a gente é teimoso, quer orar para confirmar, quer isso, quer até um raio do céu se necessário for. Que Deus desce e fala, ó, vem cá, pega na tua mão e fala, vem cá, é aqui, ó, que é para você investir. É aqui que é para você plantar essa semente. É. E nós não queremos obedecer. Isso é princípio bíblico, princípio básico. E nós não queremos obedecer. Quantas vezes nós estamos com a mala pronta para viajar? Já aconteceu isso comigo, meus filhos ficaram revoltados, chateados, por não entender que não era o tempo. Porque a Bíblia vai dizer também que muitos são os planos do homem, mas que prevalece a vontade de Deus. Nós temos que entender os princípios bíblicos. Temos que entender a base. Aqui é a base. É a base. É, meus queridos. É a base. Quantas vezes nós já estávamos com a mala pronta, final de ano, ou as férias da escola dos meninos, e o Senhor, não. E para todos entenderem que realmente era Deus falando. Era difícil, irmãos. Mas eu falava assim, se eles quiserem ir, vai. Eu não vou. Deus falou que não é para ir, não ia. E então, nós precisamos entender que a mente vazia, ela produz, né? Na verdade é essa. A mente vazia, ela produz coisas que não são reais muitas das vezes. Na verdade, na maioria das vezes, ela produz coisas que não é real. Nos leva a pensar em coisas que não é verdade. A mente, ela é tão pérfida, a mente da gente, ela é tão pérfida, que às vezes ela faz até a gente enxergar com os olhos aquilo que não existe. Meu Deus, é forte. É forte. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que tem na sua mente. Mas esse canto que eu estou aqui é um canto que quando eu estou estudando aqui a palavra, eu começo a viajar, irmãos. Eu começo a viajar dentro da palavra. Eu já imagino lá, minha mente, nossa, meu Deus do céu, mente muito evoluída. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com os pensamentos da mente, eu tenho que tomar cuidado. Às vezes eu me imagino lá Moisés abrindo lá o Mar Vermelho, lá. Imagino Moisés tocando aquele cajado no rio, e o rio se abrindo, e a parede de água de uma altura de um lado, a altura do outro lado, eu lá, passeando lá no meio, aquela terra seca, e morrendo de medo daquele rio se fechar de repente, e todo mundo, sabe? E aconteceu esse fechamento, mas com Faraó, né? Irmãos, na verdade nem foi com o Faraó em si, foi com os seus soldados, né? Enfim, meu Deus do céu, olha, meu Deus. Irmãos, cuidado com os pensamentos da mente. Aqui, sentado aqui, eu fico imaginando muitas coisas. Imaginando aquele povo rodeando as muralhas de Jericó, e eu lá no meio, lá batendo o pé, lá rodeando, e eu ouvindo aqueles tocar dos instrumentos lá, de repente aquele muro vindo abaixo assim, meu Deus, eu fico imaginando, eu fico imaginando, eu tenho a mente assim, eu falo assim, caramba, meu Deus, eu fico imaginando eu lá no deserto, lá, e quando Deus fala assim, olha, vai lá pegar o maná do dia, e eu com uma bacia grande, e o maná caindo do céu, enchendo ali aquela bacia, e logo após, aí o Senhor fala, não guarda, né? Não guarda para outro dia, não guarda. O Senhor conhece, Ele sabe, o Senhor está falando, olha, não faça, mas nós estamos fazendo, estamos desobedecendo, aleluia,
Oh, glória. O Senhor está dizendo para mim e para você, cuidado com os pensamentos da mente. Eu amo viajar dentro das Escrituras. Eu fico imaginando Neemias quando foi lá para a reconstrução do Muro de Jerusalém. Chegando lá para aquela reconstrução, os mais miseráveis dos povos ali, vamos colocar ali na época, como eles falavam na época, os aleijados, os velhos, crianças frágeis, sabe? Pessoas que não tinham serventia nenhuma, estava ali jogada, abandonada, sabe? Pessoas que não tinham, que eram descartáveis. Meu Deus, a Neemias chega lá com o coração voltado para Deus, com o coração quebrantado, chorando, gemendo. E ali ele chega tudo derrotado, tudo destruído, mas Deus ele deu uma visão para ele. Deus já desenhou para ele o que é para ele fazer e ele vai lá. Quando ele chega lá, ele olha aquele povo, fazer o que com esse povo? Eles vão me ajudar no quê aqui? É um povo que foi largado para trás porque não tinha serventia. Mas para Deus não existe o impossível. Aleluia. Para Deus não existe o impossível. Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 1. Não existe o impossível para Deus. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, em Filipenses, capítulo de número 4, aleluia, vai dizer assim, no verso de número 8, para mim e para você. Glória a Deus, vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha isso. Olha que glória. Pensem nessas coisas. Pensem nessa... Pensamento da mente, irmãos. Toma cuidado. Nós estamos vendo um mês que... Esse mês que é um mês de... pessoas que querem acabar com as suas dores, mas de um modo errado. De um modo errado. As pessoas, elas querem interromper as suas vidas e elas querem interromper as suas vidas, só que não é que ela quer interromper a vida, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo, só que de um modo errado, de um modo totalmente errado. Toma cuidado com os pensamentos da mente. Eu não sei o que você está pensando na sua mente, o que você tem vivido, quais são as suas dores, os seus traumas, a sua dificuldade. Eu não sei. A única coisa que eu tenho a certeza que eu vou dizer para você é o seguinte. Aqui. Tem uma mulher aqui. Foi abusada. Aqui tem uma mulher que foi rejeitada. Aqui tem uma mulher que foi abandonada pela sociedade. Aqui tem uma mulher que foi expulsa de orfanato por causa de mentira de outras pessoas. Porque mentiram a meu respeito. Eu era uma criança. Eu não tinha credibilidade alguma. Fui jogada na rua como um cão sarnento. Fui jogada na rua como um Zé Ninguém, abandonada à própria sorte. A verdade foi essa. Eu não conhecia o Senhor, mas Ele me conhecia e Ele cuidava de mim já. Aqui tem uma mulher que venceu muitas lutas, muitas barreiras. Aqui tem uma mulher que sobreviveu ao caos e todos os dias tem que lutar com os pensamentos da mente, com as coisas que os olhos veem. A gente olha para as pessoas e sente a rejeição delas. A gente sente. Só que tem que aqui, ó, pensar, trabalhar aqui, ó, de forma positiva. Epa, meu pai, ele me chamou para um propósito. Lá
Jeremias vai dizer para mim e para você que antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos chamado, Ele já tinha sonhado conosco, Ele já tinha nos dado até a terra por herança. Aleluia! Ele já tinha nos designado para todo que é canto da terra aí. Aleluia! O Senhor já tinha um propósito para mim e para você. Ele já nos chamou com um propósito, já me chamava até pelo nome. Aleluia! Oh, glória! Então nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, irmãos. Viajo dentro da palavra. Eu sou doida, sou doidona, sou loucona, como se diz. Eu viajo dentro da palavra. Eu começo a viajar lá para os confins da terra, aí, dentro da palavra de Deus. Sabe? A viagem na época. Pensa. Meu Deus do céu, Caleb. Naquela época lá, Josué, o Caleb lá, o povo tinha que carregar, irmãos, um cacho de uva. Tinha que carregar em 2 pessoas, meu Deus do céu, eu fico imaginando. O tamanho que eram essas uvas, então, se o cacho tinha que ser 2 pessoas para carregar. Oh, meu Deus, que tamanho que era esse cacho de uva? E que tamanho que eram essas uvas? Oh, aleluia. Eu fico viajando assim, às vezes eu estou me imaginando, até eu carregando esses cachos de uva. Sabe? A gente tem que pensar em coisas boas, meus queridos. Não deixem os pensamentos da mente te levar ao fracasso. Não deixe o pensamento da mente te levar a doente, a uma depressão, te levar para o buraco. Não permita isso. Pense nas coisas do alto, pense no Senhor, pense no que é bom. Aqui tem uma mulher que luta todos os dias. Tem uma mulher que luta todos os dias. Oh, glória! Eu ando para os lugares aí, às vezes, eu fico imaginando. Às vezes eu passo por lugares que eu já tinha passado na época da escassez, na época do abandono, na época da rejeição, na época da violência, sabe? E eu falo, Jesus, obrigado que o Senhor me tirou daqui. Olha, o negócio é tão doido, as coisas de Deus é tão doida, que às vezes eu vou ministrar em lugares aonde que eu vivia antigamente. Olha só que louco isso. Isso é muito louco, queridos. Em nome de Jesus. Eu só sentei aqui para fazer o meu devocional como eu tenho feito diariamente, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Olha só para onde que o Senhor me levou. Toma cuidado, em nome de Jesus. Se você vê alguém perto de você que precisa de um abraço, não hesite, vai lá e dá um abraço. É como se a pessoa estivesse recebendo um abraço do Pai. É como se a pessoa estivesse recebendo um abraço do Pai. Abrace. Se você estiver perto de alguém que precisa de uma palavra, dê uma palavra, não se cale. Às vezes você vai pensar, ai, eu tô ficando doido. Não tá ficando doido, não. É o Senhor que tá ministrando no seu coração porque outra pessoa precisa. Lembre-se de uma coisa, o Senhor sempre vai te plantar em lugares com propósito. O Senhor sempre vai te plantar em lugares com propósito. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus, Ele sabe. Às vezes, essa dor que você está passando, você só precisa ir curar a dor de outra pessoa. Essa rejeição que você está passando, às vezes, você precisa ir curar o outro que está se sentindo rejeitado. Essa angústia não é sua, às vezes é de outra pessoa que está angustiada. Você já experimentou dobrar o joelho e orar ao Senhor? Ora ao Senhor. Quando às vezes eu sinto alguma coisa, na hora eu falo, ai, aquela dor. Eu falo, opa, pera lá, isso não é meu. Vou eu dobrar o joelho. Senhor, não é meu, não aceito. Da onde que ela veio, em nome de Jesus, vai cair por terra. Essa pessoa que está sentindo isso também vai ser liberta agora, livre, em nome de Jesus. E a dor, ó. Você está entendendo por que nós temos que andar no Espírito? É por causa disso, queridos. Quantas vezes eu e você sofremos coisas, ataques, que nós não entendemos que isso é uma guerra espiritual? Quantas vezes? Tem ataques que nós sentimos e nós deixamos quieto, porque não vigiamos. Mas em nome de Jesus, que essa palavra, em nome de Jesus, ela vem te abençoar. Que essa palavra vem te trazer um despertamento da parte do Senhor. Nós estamos em um mês que nós precisamos vigiar redobrado.
Todos os dias nós precisamos vigiar, todos os dias. Mas dá uma olhada ao seu redor. Vê se alguém precisa de você. Porque muitas vezes você precisa tanto, eu quero. Não é nada disso. É alguém que precisa de você. Nós precisamos sair, abrir a nossa mente para esse entendimento. E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha te abençoar. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha te guardar. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha te trazer um despertamento através dessa palavra. Que Ele venha te trazer um aconchego, um consolo. Aqui, tem uma mulher que está gravando esse vídeo agora, esse devocional agora para você. Que não era para estar aqui se dependesse do homem. Já era para eu estar morta, ó. Quantas vezes Satanás tentou ceifar a minha vida? Não foi nenhuma nem duas. Aí eu casei para me ter uma segurança maior, melhor. Parece que o negócio ficou pior. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é contigo, tá? Ele é comigo. Eu venci. Não é porque eu sou boa. Não é porque eu sou inteligente, que eu sou esperta, não. Eu venci. Porque eu tenho um pai. E esse pai já tinha sonhado comigo. Assim como já tinha sonhado contigo também. Em nome de Jesus. Vença. Não queira vencer nada sozinho. Se você precisar de ajuda, vai atrás de alguém. Converse com alguém. Porque o Senhor vai trazer alguém para falar com você. O Senhor vai trazer alguém para te abraçar, para cuidar, para zelar de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Era para ser só um devocional, como outro qualquer. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Que eu e você possamos ter o cuidado de obedecer ao Senhor. E fazer exatamente aquilo que Ele quer que nós façamos. Em nome de Jesus, amém? Não é para mim nem para você, é para a glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grande e poderosamente sua vida, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, que essa palavra ela venha te trazer um despertamento da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Filipenses, capítulo número 4, e o verso número 8. Eu deixo essa palavra para o meu e para o teu coração, nesse momento que você está vendo esse devocional. Essa palavra de edificação, essa palavra de consolo da parte do Senhor, essa palavra do avivamento de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tchau.